Deus tem estrutura, amém? Então vamos falar da Raabe, aleluia, amém? Josué 2 diz assim, a palavra do Senhor. Da localidade de Sitim, Josué, filho de Nun, enviou secretamente 12 espias, dizendo: vão e observem a terra e a cidade de Jericó. Eles foram e entraram na casa de uma mulher prostituta, cujo nome era Raabe, e pousaram ali. Então a seguinte notícia chegou aos ouvidos do rei de Jericó: eis que esta noite vieram aqui uns homens dos filhos de Israel para espiar a terra. Por isso o rei de Jericó mandou dizer a Raabe: traga para fora esses homens que vieram a você e que estão aí em sua casa, porque vieram espiar toda a terra. Mas a mulher que havia escondido 2 homens respondeu: é verdade que os homens vieram a mim, mas eu não sabia de onde vieram. Quando o portão da cidade ia ser fechado, sendo já escuro, eles saíram. Não sei para onde foram. Se foram depressa atrás deles, ainda os alcançarão. Se vocês forem depressa atrás deles, ainda os alcançarão. Ela, porém, os tinha levado para o terraço da casa e os havia escondido de entre os canais de linho que havia colocado em ordem no terraço. Aqueles homens foram atrás dos espias pelo caminho que a levavam ao vales do Jordão, e depois que eles saíram, fechou-se o portão da cidade. Antes que os espias se deitassem, Raabe foi onde eles estavam escondidos no terraço e lhes disse: bem sei que o Senhor deu esta terra a vocês, que o pavor que vocês estão causando caiu sobre nós, e todos os moradores da terra estão se derretendo de medo, porque ouvimos o que o Senhor secou as águas do Mar Vermelho diante de vocês, quando saíram do Egito. Também ouvimos o que vocês fizeram com os 2 reis dos amorreus, Sehon e Og, que estavam do outro lado do Jordão, os quais vocês destruíram. Quando ouvimos isso, nosso coração se derreteu. Todos ficamos desanimados por causa da presença de vocês. Porque o Senhor, o Deus de vocês, é Deus de cima nos céus e embaixo na terra. Aleluia. O nosso Deus é o Deus de cima nos céus e embaixo na terra. A Ele toda a honra e toda a glória. Amém. Deus é Deus que não escolhe. Aleluia. Ele não tem preferência. Aleluia. Muitas vezes nós nos encontramos. Amém. Eu sou bêbado, eu sou fumadora, eu roubo, eu minto. Então Deus não quer nada comigo. Aleluia. Aqui Deus está nos a provar que Ele não faz exceção de pessoas. Aleluia. Ele escolhe você como você é, naquilo que você está a fazer. Aleluia. Quem transforma é Ele. Amém? Nós vemos aqui que ela é uma prostituta, diz aqui a palavra do Senhor. Aleluia. Vão, observem a terra e a cidade de Jericó. Eles foram e entraram na casa de uma mulher prostituta cujo nome é Raabe. Aleluia. E então quero enfatizar também que a Bíblia nos diz, em João 15:16, podemos ir até lá, a palavra do Senhor. Aleluia. Não foram vocês que me escolheram. Pelo contrário, eu os escolhi. Aleluia. E os designei para que vão e deem fruto. E o fruto de vocês permaneça, a fim que tudo que pedirem ao Pai em meu nome, Ele... Glória a Deus. Aleluia. Amém. Não é você que escolheu aceitar Jesus como Senhor e Salvador. Amém. Raabe é uma mera prostituta. Aleluia. Mas a palavra de Deus está a dizer: quem escolheu Raabe, aleluia, foi Deus. Amém. Eles foram a uma casa. Josué só lhes deu a ordem: vão lá e espiem. Aleluia. Quero parar nesta palavra espiar, porque, aleluia, Ele também copia, Ele também manda, aleluia, espias. Manda espias dentro da igreja, manda espias para espiarem a tua vida, manda espia na tua família, na tua casa, aleluia. Então, cuidado, igreja. Sempre Ele copia o que Deus
faz. Amém? Deus disse, vão lá e espiem a terra que Deus, aleluia, ordenou para nós. Amém? E eles vão e entram na casa de uma mulher prostituta. Aleluia. Então, por que eles pousaram ali? Creio que é um sítio que muitos homens, aleluia, é um bar, é um prostíbulo. Amém? E é um sítio que qualquer homem entra lá. Amém? Então não haveria desconfiança, ninguém ia desconfiar que eles vieram para espiar. É um sítio local, é free, cada pessoa, cada homem pode entrar lá. Amém? E eles entraram, amém, naquela casa da prostituta, onde encontraram a prostituta Raabe. E eu, quando estava a meditar, disse, mas havia mais prostitutas, por que tinha que ser só Raabe? Aleluia. Porque quando Deus tem um propósito contigo, é contigo. Aleluia. Havia ali mais, mas Deus, aleluia, como ele disse em João 15:16, ele escolheu ela. Amém. Não importa o pecado que você já fez. Quando Deus te escolhe, aleluia, ninguém pode impedir. Amém. Não viva do passado, aleluia, mas sim aceita aquilo que Deus tem para ti. Amém. E ela abriu a porta da sua casa para os servos de Deus. Quando nós abrimos o nosso coração para os servos de Deus, há uma mudança na nossa vida. Tudo aquilo que é velho se torna novo. Aleluia. Jesus diz, quando vocês estão em mim, nova criatura vocês são. Aleluia. E eu afirmo, a Bíblia não diz, mas a partir do momento que eles entraram na casa dela, a Raabe se tornou uma nova criatura. Dentro dela ela disse, eu já não vou ser mais prostituta. Aleluia. Eu vou com esse povo. Aleluia. Eu estou com eles. Aleluia. Quando você aceita Jesus como Senhor e Salvador, você tem que deixar o passado. Aleluia. Mas se vermos na Bíblia, aquela mulher prostituta, aquela mulher adúltera, aleluia. A mulher adúltera, olha só, o que eles foram fazer? Levá-la perante a quem? A Cristo. Aleluia. Quando nós vamos a Cristo, aleluia, não há pedra que possa ser nos lançada. Aleluia. Não há condenação para aqueles que estão em Cristo. Aleluia. Amém. E eles foram à casa desta mulher prostituta. Então, a notícia chegou ao rei. Ei, Raabe aqui, a notícia quando eis que esta noite vieram aqui uns homens dos filhos de Israel para espiar a terra. E ele pensou logo, se vieram aqui, só podem estar lá no prostíbulo. Então, manda lá, aleluia, os homens para irem buscar. Até pode ser que ele não tenha pensado isso, mas a Raabe tinha vizinhas. Aleluia. Então nós temos sempre espias a espiarem a nossa vida, amém? E há aquelas pessoas que nos querem mal. Aleluia. Aqui ela tinha vizinhas disseram, rei, estão na casa da Raabe. Aleluia. Porque eles só querem ver o mal, amém? Queriam ver como é que ela vai se dar. Se calhar, ela aqui não nos explica, mas podia ser a prostituta mais, a melhor dali, que todos só queriam ela. Então, podia causar ali ciúmes no meio deles, amém? E pode ser que o vizinho disse, olha, vamos dizer no rei que ela que acolheu os espiões, amém? Então, vamos ter cuidado com as pessoas ao nosso redor, aleluia. Muitas das pessoas que estão ao nosso redor não querem o nosso bem. Amém. Aqui ela foi denunciada. Amém. Aleluia. Por isso, versículo 3, o rei de Jericó mandou dizer a Raabe, põe para fora estes homens, aleluia, que vieram a você, estão aí em tua casa, amém. Ele está a afirmar. Então alguém foi dizer ao rei que eles entraram. Alguém viu eles a entrarem? Amém. Ele disse, estão aí. Ele não disse, estiveram, aleluia. Ele só está a dizer, eles estão aí em tua casa porque vieram espiar toda a terra. Mas a mulher, aleluia, quando você aceita Jesus como Senhor e Salvador, você não tem medo. Aleluia. Jesus te torna corajoso. Você enfrenta até Golias como Davi fez. Amém. Quando você recebe Jesus, aleluia, tudo aquilo que tremia em ti
torna-se firme. Aleluia. Estamos aqui a ver a Raabe. Raabe, ao dizer, ao mentir, ao esconder ao rei que os homens estavam lá, podia perder a vida dela. Amém? Podia a família dela toda ser morta, mas ela não. Ela dentro dela tinha algo que lhe dizia: faz isso. Amém? Quando nós temos Jesus, temos a certeza da salvação. Porque Deus é conosco, amém? Mas a mulher que havia escondido os 2 homens respondeu: é verdade que eles vieram a mim, mas eu não sabia de onde é que eles vieram. Quando o portão da cidade ia ser fechado, sendo já escuro, eles saíram. Ela mentiu. Então, e se o rei mandasse, vão vasculhar, e ele mandou, vão lá, vasculhem bem a casa dela, eles devem estar lá escondidos. E se eles encontrassem lá, a vida dela estava em jogo. Mas ela nem pensou isso. Quando nós estamos debaixo da potente mão de Deus, nada nos atinge. Aleluia. Mesmo aquilo que nós escondemos, amém? Quando é para o bem, aleluia, Deus nos protege. Aleluia. Ela, porém, os tinha levado sempre no quarto de cima, nunca é embaixo. Aleluia. Ela, porém, os tinha levado para o terraço da casa, lá para cima, no quarto de cima. No quarto de cima, de onde vem o socorro. No quarto de cima, de onde ele vai mandar vir o Espírito, aleluia, que vem para nos ajudar. Amém? E havia-as escondido entre as colinas de linho que havia colocado em ordem no terraço. Aqueles homens foram atrás dos espias, amém? Pelo caminho que o levava aos de Jordão. E depois eles saíram e fechou-se o portão da cidade. Aleluia. Amém. E ela os instruiu: vocês fiquem aí, eles vão atrás de vocês, mas não vão vos achar porque vocês estão aqui, claro, amém? Mas fiquem ali escondidos. Quando eles voltarem, aí vocês saem. A estratégia quem dá é Deus, amém? Se fosse da cabeça dela, de certeza que ela não iria ter essa estratégia, mas ela deu a estratégia a eles, amém? Ela ainda lhes diz, por que ela creu, aleluia? Muitas vezes nós ouvimos a palavra de Deus e não temos a fé. Não temos crença. Mas vamos ver aqui o que esta mulher diz. Amém? Bem eu sei, versículo 9, que o Senhor deu esta terra a vocês. Aleluia. Nós vimos que Josué mandou 12. Aleluia. Foram 12 os espias, né? Que Josué mandou para espiarem a terra. Mas, sobre nós, quer dizer, só deles ouvirem. Amém. Aquele que dentro do prostíbulo havia mais pessoas que ouviam o que o Deus de Israel fez ao povo. Amém. Mas ela foi uma das pessoas que creu. Aleluia. Muitos, os homens todos que iam lá, porque aquilo devia ser uma conversa dentro do bar, e assim: olha, viste aquele, olha, o Deus de Israel fez isso, fez aquilo. Mas ela creu. Ela acreditou naquilo que estava a ouvir. Amém? Então eles podiam não crer como ela, mas já estavam a tremer de medo. Aleluia. Estavam todos a tremer de medo pelos feitos do nosso Deus. Amém? Porque ouvimos que o Senhor secou as águas do Mar Vermelho diante de vocês quando saíram do Egito. Também ouvimos o que vocês fizeram aos 2 reis dos amorreus, Seom e Og, que estavam do outro lado do Jordão, os quais vocês destruíram. Quando ouvimos isto, quando ouvimos o que Deus tem feito por vocês, ou quando Deus tem vos defendido, ficamos todos cheios de medo. O nosso coração se derreteu de medo, ficamos desanimados. Ficamos sem força. Aleluia. Os nossos inimigos, quando ouvem aquilo que Deus faz em nós, eles ficam com medo. Aleluia. Eles conhecem. Porque muitos dizem: você está a passar por isso. Então você não tem Deus. Então eles conhecem o que é que Deus faz na nossa vida. Eles conhecem quem está do nosso lado, que é o Todo-Poderoso. Aleluia. Dizem, mesmo muitas das vezes, nós quando estávamos à espera do documento, o Senhor era do outro lado, amém? De outros deuses, disse: olha, eu não sei porquê, mas você acredita em Deus? Acredita. Ora no teu Deus.
para Ele fazer alguma coisa. Então eles sabem dos feitos do nosso Deus. Amém? Pede ao teu Deus que Ele vai fazer algo. Aleluia. Era assim como esses homens estavam. Amém? Ou esta nação. Aleluia. Porque o Senhor, o Deus de vocês, é Deus de cima. Aleluia. Aleluia. Dos céus e de baixo. Amém? Como nós dizemos, digno, digno. Aleluia. Tu és digno no céu, tu és digno na terra. Aleluia. E agora ela faz um contrato com eles. Aleluia. Então eu aqui já sei que vocês, a terra é vossa. Amém? A terra é vossa. Vocês vão receber a terra. Aleluia. A terra será vossa. Amém? Deus é um Deus poderoso. Amém? Então ela vai fazer um contrato, vai fazer uma aliança. Amém? Ela vai se aliançar, aleluia, vai fazer um trato com eles, amém? Já que eu vos guardei, amém? O vosso Deus é poderoso, eu vou fazer uma aliança convosco, amém? E ela diz, e agora jurem pelo vosso Deus, amém? Pelo Senhor, que assim como eu usei de misericórdia para com vocês, vocês também usarão de misericórdia para com a casa de meu pai e me darão um sinal certo. Aleluia. Não só para mim, mas para mim e para a casa do meu pai, para a minha família. Amém? Ela tornou-se aqui uma intercessora da sua família. Amém? Assim como foi ali Paulo e Silas disse, o que é que nós vamos fazer? O que hei de fazer eu? Aceita, Senhor Jesus, tu e a tua casa serão salvos. Raabe, a casa dela, aleluia, ela está a fazer uma aliança para salvar a sua família, amém? Então nós não podemos crer em Deus e ficarmos só satisfeitos. Eu serei salvo e estou bem, amém? Mas nós temos que pensar na nossa família, aleluia. Você tem irmão, tem primo, tem avô, pai, temos familiares que ainda não aceitaram esse Senhor como Senhor e Salvador, o nosso Senhor Jesus. Ela diz para salvar a casa do seu pai e pede mais uma coisa, que lhe deem um sinal. Aleluia. Não quer só de palavra, mas quer um voto. Aleluia. Ela quer algo palpável. Amém? Darão um sinal certo de que conservarão a vida de meu pai, da minha mãe, dos meus irmãos, das minhas irmãs, com tudo o que eles têm, e de que livrarão a nossa vida da morte. Aleluia. Quer dizer que nós não vamos morrer. Não podemos morrer porque vocês, aleluia, vão cuidar de nós. Ela já sabia que a cidade seria tomada por eles. Eles iriam destruir tudo, porque eles tinham Deus do seu lado, amém? Mas eu como vos guardei, eu como já aceitei Jesus, não morrerei, aleluia. Porque aquele que está em Cristo jamais, aleluia, amém, jamais experimenta a morte, amém? Então os homens lhe disseram, a nossa vida responderá pela de você. Se, aleluia, há sempre uma vírgula, se vocês não denunciarem esta nossa missão, se vocês não falarem, não abrirem a boca daquilo que nós estamos aqui a fazer, então a vossa vida estará salva, porque nós estamos do lado de Deus. Amém? E quando o Senhor nos der a terra, aleluia, usaremos de bondade e de fidelidade para com vocês. Então ela os fez descer por uma corda, aleluia, pela janela, por uma corda. Então quer dizer que a vida da família da Raabe estava naquela corda, aleluia, naquela corda, aleluia, por uma corda, pela janela, porque a casa em que ela morava estava construída sobre a muralha da cidade. A casa dela estava em cima do muro, aleluia. Então não fique em cima do muro, aleluia. Quando nós estamos em cima do muro, não sabemos de que lado é que estamos, aleluia. Ela ou está cá ou está lá. Se vou para este lado, tudo bem. Se vou para aquele lado, tudo bem, amém. A casa dela estava em cima do muro, mas ela decidiu
acolher Jesus dentro da sua casa. Amém? E quando ela acolhe Jesus, ela faz o trato e conserva a sua vida e a vida da sua família. Ela então ajuda os espiões a descerem, vão para o monte para que os perseguidores, ele é que lhes orienta, amém? Não vos alcancem. Esconde-se lá durante 3 dias até que eles voltem e depois sigam o seu caminho. Os homens concordam com ela e lhe dizem: estaremos desobrigados deste seu juramento que você nos fez jurar. Se, mais uma vez, outro se, quando entrarmos nesta terra, você não amarrar este cordão de fio escarlate, aleluia, na janela por onde você nos fez descer, aleluia. Se você não tiver, aleluia, o fio vermelho na janela, o sangue de Jesus, aleluia, é que nos protege. A marca do sangue de Jesus sobre a nossa vida é que impede com que nós sejamos atingidos, aleluia. Ela não foi atingida porque pendurou o fio de escarlate na janela por onde você nos fez descer. E se você não reunir, se a tua família, aqueles que você quer que sejam salvos, não estiverem todos dentro de casa, responsabilidade não é nossa. Aleluia. Eles serão salvos se estiverem dentro, aleluia, da nossa aliança. Amém. Dentro, debaixo da mão de Deus. Quer dizer que dentro da casa da Raabe estava a potente mão de Deus, a partir do momento que ela fez aliança com os servos de Deus. Casa que recebe servo de Deus não cai. Aleluia. Casa que recebe Cristo Jesus, aleluia. As outras de lado podem estar a cair, mas a tua não cai porque está debaixo da poderosa mão de Deus. O sangue de Jesus é que nos protege. O sangue de Jesus, aleluia, é aquele que nos mantém de pé. Amém? Aleluia. Se os seus irmãos e toda a sua família do teu pai têm que estar todos dentro da casa. Versículo 19 nos diz: quem sair para fora da porta da casa será responsável, aleluia, pelo que lhe acontecer. E nós seremos inocentes. Mas se alguém puser a mão em alguém que estiver com você dentro de casa, nós seremos responsáveis. Esse é, aleluia, o trato que nós temos com Cristo. Amém? Podem nos lançar dardos, mas não seremos atingidos. Por quê? Porque nós temos uma aliança com Cristo. Desde que nós, aleluia, andamos de acordo com a palavra do Senhor. Dentro da palavra de Deus. Sei que já foi batizado, sei que aceitou Jesus, aleluia. Sangue de Jesus está a te proteger. Não tenha medo daquele que vai atacar, aleluia, mas sim mantenha-se firme. Honra a Deus, aleluia. Dê honras a Deus e Ele fará sempre a proteção sobre você, sobre a sua casa, sobre a sua família, em nome de Jesus, aleluia. Versículo 20 diz assim: e se você denunciar esta nossa missão, estaremos desobrigados do juramento que você nos fez jurar. Se você, aleluia, sair da presença de Deus, o que vai te acontecer é contigo. Deus não tem nada a ver com aquilo que você for fazer fora da palavra do Senhor. Se você se desvia da palavra do Senhor, não pode dizer: ai, Deus não está me a proteger. Você está fora da aliança que você fez com Ele. Amém? E ela disse: que seja assim
como vocês disseram. Então nós, quando estamos na palavra, nós dizemos que vamos seguir de acordo com os mandamentos de Deus. Por que que nós então fazemos as coisas ao contrário e não queremos as consequências? Aleluia! Sempre que nós fazemos contrário à palavra de Deus, teremos consequências. Amém? Está na Bíblia, aleluia. Vimos rei Davi disse que faça isso, aquilo, a pessoa que pecou e ele pediu perdão, Deus o perdoou, mas as consequências vieram. Aleluia. Tudo que nós fazemos fora da palavra de Deus tem consequências. Tudo que nós fizemos de bem tem consequências positivas. Tudo que fizemos de mal também tem as suas consequências. Conforme nós semeamos, assim colheremos. Amém? Aleluia. Você não quer colher manga, não quer semear manga e colher uva. Não. Aleluia. A semente de manga vai dar manga. Aleluia. Quando é de uva, vai dar uva. Amém? Então, se nós temos uma aliança com o nosso Deus, vamos manter-nos debaixo da aliança de Deus. Aleluia. Como é que você vai manter a aliança? Honrando esse Deus. Se nós vemos aqui, a Raabe honrou estes servos. Ela guardou, aleluia, os servos de Deus. Mesmo quando o rei veio ter com ela perguntando, ela, aleluia, mentiu. Amém. Amém. Por quê? Porque ela estava no processo. Quando nós aceitamos, estamos no processo, então há coisas ainda que precisamos de quebrar. Aleluia. A mentira é uma das coisas que, aleluia, segunda-feira aqui, o pastor dirigiu que temos que quebrar a mentira. Aleluia. Então Raabe aqui tinha que quebrar a mentira. Aleluia. Está no processo. Amém. Mas vai chegar lá. Amém. Que assim seja, versículo 21, como vocês disseram. Então Raabe os despediu e eles se foram. E ela amarrou o cordão de escarlate na janela. Amém? E os espias chegaram ao monte e ficaram lá durante 3 dias, até que os perseguidores voltaram a Jericó. Porque os perseguidores os procuraram por todo o caminho, porém não os acharam. Quem está debaixo da mão de Deus, aleluia, eles podem fazer tudo o que eles fizerem, não nos vão achar, porque nós estamos escondidos debaixo daquele, aleluia, que é o Todo-Poderoso. Amém? Assim os 2 homens voltaram, desceram o monte, passaram o rio e vieram, aleluia, Josué filho de Nun, e lhe contaram tudo que lhes havia acontecido. E disseram a Josué: certamente o Senhor entregou toda esta terra em nossas mãos, e todos os seus moradores se estão derretendo de medo por causa de nós. Amém? Se nós formos a Josué, depois nós sabemos da história que eles foram, então, aleluia, derrubar, aleluia. Fomos a Josué 6, vamos ver o que aconteceu então com a casa de Raabe, porque ela honrou os servos, aleluia, do Senhor. Diretamente ela honrou ao Senhor. Quem, aleluia, recebe servo, recebe bênção. Quem recebe servo, recebe Deus, aleluia. Porque em Mateus diz que você, se recebe um profeta, nem que for um copo d'água, na condição de profeta, você também será, aleluia, retribuído como profeta. Josué 6, versículo 21 diz assim: destruíram totalmente a fio de espada tudo o que havia na cidade, tanto homens como mulheres, tanto jovens como velhos, também bois, ovelhas e jumentos. Aleluia. E Josué disse aos 2 homens que espiaram a terra: entrem na casa da prostituta, tirem-na de lá com tudo o que ela tiver, como vocês juraram a ela. Aleluia. Amém? Quer dizer, todas as casas ao lado dela estavam a ser derrotadas. Ela aqui nos diz que
tudo, amém? Destruíram totalmente, aleluia, foi tudo destruído, menos a casa daquela que aceitou Jesus como Senhor e Salvador, aquela que deu honra, amém? Então eles cumpriram com a sua palavra, amém? Quando nós, aleluia, estamos com Deus, recebemos aqueles que Deus envia com a palavra de Deus, a nossa casa fica de pé. Aleluia. A casa do vizinho pode estar a cair, a outra casa pode estar a ser apedrejada, mas a nossa casa estará de pé. Minha irmã, meu irmão, creia no nosso Senhor Jesus Cristo. Tu e a tua casa serão salvos. E se nós formos a Hebreus 11, 30, aleluia. Aqui em Hebreus 11 tem a lista, aleluia, dos patriarcas da fé. Lista dos patriarcas da fé. Você vai ler um monte de nomes, aleluia. Tá, pela fé Abraão, versículo 8, pela fé peregrinou, porque Abraão pela fé, amém, pela fé Jacó, pela fé José, pela fé, aleluia, todos pela fé Moisés, aleluia, amém, chega até ao versículo 30, aleluia, pela fé ruíram as muralhas de Jericó, depois de rodeadas por 7 dias, pela fé Raabe, a prostituta, não foi destruída com os desobedientes, porque acolheu os espias da paz. Aleluia. Se você for Mateus 1, na genealogia de Jesus, amém, vai encontrar lá o nome da ex-prostituta. Aleluia. Não tenha vergonha daquilo que você fez. Amém. Se você está em Cristo, nova criatura você é. Deus muda tudo. Aleluia. Deus esquece o nosso passado. Amém. Então, Mateus 1, versículo 5 diz: Salmão gerou Boaz, cuja mãe foi Raabe. Nós vemos que quando nós mudamos, temos que sair daquele local, porque se você se mantiver, vai estar ligado àquilo, vai estar sempre a lembrança. Se ela se mantivesse ali, podia reerguer a casa, a minha casa dela é a única que ficou, a casa da prostituta também, mas sempre que há mudança em nós, as amizades têm que ser outras. Você tem que deixar aquelas amizades antigas, amém? O ambiente tem que ser outro. Amém? Sempre que nós mudamos para Cristo Jesus, não podemos permanecer no mesmo lugar ou da mesma forma que nós éramos anterior. Amém? Até aqui. Palavra do Senhor.